O dog do Reddit. Primeiro relato. Eugene25, meu amigo H24 disse ao meu namorado H25 que estávamos tendo um caso, mas não estamos. Meu namorado não acredita em mim. Quero dizer, para começar, que percebo como essa situação é complicada e entendo por que meu namorado ficaria chateado e até desconfiado, mas não posso acreditar que ele não confie em mim. Então, estou com meu namorado, Paulo, há 3 anos. No início do nosso relacionamento, Paulo teve alguns problemas de confiança, ele já havia sido traído no passado. Deixei claro imediatamente que nunca havia traído ninguém, que não o faria, e que entendia se ele tivesse problemas de confiança no passado, mas que era um problema para mim estar com alguém que não podia confiar em mim. Ele, desde aqueles primeiros dias, tem sido muito bom nisso e, ao longo de nossos 3 anos juntos, acho que conquistei sua confiança. Sempre fui honesta com ele e nunca o traí. Ele pediu para ver conversas minhas que tive com amigos do sexo masculino 2 vezes nesses 3 anos, e eu consenti. Na segunda vez, porém, deixei claro para ele que estava muito infeliz por ser tratada como se estivesse agindo de forma suspeita e não merecesse privacidade com meus amigos, quando ele não tinha motivo algum para pensar que eu estava sendo obscura. Eu disse que se ele não confiasse em mim por causa de algo que eu disse ou fiz, eu ficaria 100% feliz em conversar sobre isso, discutir o assunto e resolver quaisquer problemas que ele tivesse, mas se eu tivesse feito literalmente nada para causar suspeitas, então eu esperava que ele confiasse em mim. Ele concordou comigo, disse que eu não tinha feito nada e nunca mais perguntou. Uma dessas conversas que ele perguntou foi com meu amigo Rogério. Rogério tinha, 2 anos antes de eu começar a namorar Paulo, confessado sentimentos de amor por mim. Eu disse a ele que não estava interessada e pronto. Na época em que estava saindo com Paulo, eu não tinha absolutamente nenhuma razão para pensar que as coisas eram outra coisa senão platônicas entre Rogério e eu. Há uma semana, Rogério e eu nos reunimos para tomar um café. Mais uma vez, e quero enfatizar que antes de isso acontecer eu literalmente não tinha nenhuma razão para pensar que ele havia se apegado a esses sentimentos. No café, Rogério de repente começou um monólogo apaixonado sobre o quanto ele ainda me amava, como Paulo era um péssimo namorado e eu deveria terminar com ele e ficar com Rogério, como Rogério era leal, como éramos perfeitos juntos, etc. Fiquei praticamente em silêncio durante todo esse discurso porque fiquei muito surpresa e desconfortável, mas quando ele parou eu disse a ele, provavelmente não tão fortemente quanto deveria, mas não sabia o que fazer, que amava o Paulo, que eu absolutamente não o trocaria, e que eu precisava ir para casa imediatamente. Fiquei abalada com tudo isso, então demorei para chegar em casa para me acalmar. Mas, quando cheguei em casa, descobri que Rogério havia enviado uma mensagem longa e totalmente insana no FB para o Paulo, detalhando o quanto ele me amava, que estávamos destinados a ficar juntos, e insinuando fortemente, mas não declarando abertamente, que Rogério e eu estava tendo um caso há semanas. Não sei por que ele fez isso. Eu não tenho explicação. Paulo acredita nisso completamente. Ele ouviu minha explicação das coisas, mas pensa que estou mentindo. Ele não quer mais me ver ou falar comigo. Estou completamente arrasada porque Paulo acreditou nesta mensagem do FB em vez de mim. Estou horrorizada que meu relacionamento com ele tenha terminado assim. Estou com vergonha de agora estar sendo vista como uma traidora e uma vagabunda que dormiu com Paulo. Sinto total ódio de Rogério. Já se passou uma semana e não consigo convencer Paulo a falar comigo. Eu sei que ele teve esses problemas de confiança no passado, mas eu realmente acreditava que já os tínhamos superado há muito tempo. O que eu faço? Informações adicionais do OP. OP, é complicado você manter a amizade com alguém depois que essa pessoa confessa seus sentimentos por você. Definitivamente entendo o que você está dizendo, mas preciso ressaltar que nunca acreditei que os sentimentos evaporassem magicamente. Rogério disse que me amava há 5 anos. Ficamos distantes um do outro por cerca de 1 ano depois que ele me disse que me amava. Depois me reconectei por meio de amigos em comum e fomos amigos por 1 ano antes de namorar Paulo. Durante aquele ano, ele agiu de forma totalmente platônica perto de mim e acho que pensei que ele teve tempo suficiente para superar seus sentimentos. Ele também foi totalmente platônico durante os 3 anos que estive com Paulo. Obviamente eu estava errada, e você está certo sobre como eu deveria ter cortado com ele. Mas não pensei que os sentimentos iriam simplesmente desaparecer de uma hora para outra, e sim que o ano em que não estivemos em nenhum contato os tinha feito desaparecer. No entanto, Paulo já ouviu toda a história, incluindo o que Rogério disse há 5 anos. Ele acha que estou mentindo, porém, quando digo que não há nada entre Rogério e eu agora. Devo ainda insistir no assunto com Paulo e tentar fazê-lo falar comigo? Ele já ouviu tudo, apenas se recusa a acreditar em mim. Atualização. Quero agradecer muito a todos por comentarem.
Antes de postar o que aconteceu, quero apenas abordar algumas coisas que não abordei no primeiro post. Primeiro, Paulo sabia que eu estava tomando café com Rogério. Não foi algum tipo de coisa secreta. Paulo tem amigas com quem ele almoça ou toma café sozinho também, então isso não é incomum em nosso relacionamento. Em segundo lugar, Paulo não sabia que Rogério havia dito que me amava há 5 anos. Definitivamente, cometi um erro ao não contar isso a ele, mas, honestamente, foi há muito tempo e, pelo que tinha entendido, obviamente errado, era história antiga. Nós não discutimos extensivamente nosso passado, então não havia realmente um ponto natural onde isso teria surgido e simplesmente nunca me ocorreu dizer nada. Finalmente, Rogério e eu não tínhamos uma amizade particularmente intensa. Não é como se estivéssemos trocando mensagens constantemente ou como se fossemos melhores amigos, saíamos ocasionalmente e entrávamos em contato se algo relevante surgisse, mas não conversávamos aleatoriamente. Enfim, dito isso, segui o conselho de alguns reditores e quando fiquei um pouco mais calma mandei uma mensagem para Rogério no FB perguntando por que ele mentiu. Ele respondeu com, o que você quer dizer? E então comecei a pressioná-lo com mais força. Ele respondeu apenas com respostas de uma palavra, e honestamente não respondeu a maioria das minhas mensagens, não importa o quanto eu perguntasse, e nunca disse qualquer declaração definitiva de, sim, eu menti por tal e tal motivo. Por fim, enviei-lhe uma declaração definitiva dizendo que nunca tive um caso com ele, que estava extremamente magoada e com raiva, que nossa amizade acabou e que ele nunca mais entrasse em contato comigo. Ele respondeu, ok, e foi isso. Enviei toda a conversa do FB para Paulo, não pensando que isso ajudaria a nos salvar, mas apenas para tentar limpar meu nome. Na mensagem, perguntei-lhe se as reações de Rogério às minhas perguntas e a minha resposta a Rogério estavam de acordo com o que ele esperaria se as acusações de Rogério fossem verdadeiras. Paulo não respondeu naquele dia, mas no dia seguinte ele me ligou. Paulo basicamente disse que quanto mais pensava nisso, mais acreditava em mim, e que a conversa entre Rogério e eu ajudou a acreditar nisso. Que as respostas de Rogério não faziam sentido e que agora ele pensava que nada tinha acontecido. No entanto, ele disse que apesar disso, a confiança foi quebrada entre nós e ele não poderia estar comigo. Fiquei muito brava e gritei com ele, perguntando por que estava sendo punida por nada, e ele basicamente se desligou da discussão. Não foi meu melhor momento, eu sei, estava tão sobrecarregada de frustração. Acabamos encerrando a conversa com calma, amigavelmente até, e ele está descarregando as coisas que eu deixei em seu apartamento no final desta semana. Eu aprendi minha lição. Não apenas qualquer declaração de interesse de um amigo acabará com essa amizade para sempre, mas nunca mais namorarei alguém que tenha problemas de confiança ou um histórico de traição. Tenho certeza de que pareço um pouco amarga com isso, mas, honestamente, sinto que não houve absolutamente nenhum sentido em minha fidelidade e honestidade durante esses 3 anos. Fui tratada como uma traidora, independentemente de ter traído ou não, e Paulo e eu acabamos magoados e sozinhos, apesar de sermos 100% fiéis. Melhor acabar sozinho ou ter uma amizade colorida do que acabar investindo mais 3 anos em um relacionamento que vai terminar dessa forma. Alguns comentários com respostas do OP. Não consigo entender Rogério. Como ele vive consigo mesmo? Eu nunca poderia fazer isso com alguém. OP, suspeito, com base no que sei sobre Rogério, que ele ficou bravo quando o rejeitei e impulsivamente enviou a mensagem a Paulo. Ele não é, ou não costuma ser, um psicopata, então aposto que depois de um tempo ele percebeu quão terrível foi o que ele fez, e é por isso que ele me evitou e se recusou a falar comigo quando eu mandei uma mensagem para ele no FB. Porque ele não se desculpou ou tentou consertar as coisas, não faço ideia. Qualquer declaração de interesse de um amigo não apenas acabará com essa amizade, para sempre. Isso é apenas uma nota de rodapé, o principal é que você se livrou dessas 2 fontes de drama, bom para você, mas sou um cara que declarou interesse pelas pessoas e depois se tornou um bom amigo depois de ser rejeitado. Tipo, realmente apenas amigos. Então eu escolheria com cuidado, porque talvez você ignore algumas pessoas decentes se tiver uma regra geral. Mas eu entendo perfeitamente que você se sinta dessa maneira. OP, achei que isso seria possível, mas, honestamente, recebi muitos comentários, e ainda os recebo, dizendo o quão ridículo eu fui por imaginar que poderia continuar a ter alguém em minha vida que uma vez confessou sentimentos por mim. Muitas pessoas apontaram que permitir que Rogério fosse um amigo ou fizesse parte da minha vida foi um grande erro e, francamente, olhando para o resultado, tenho que concordar. Posso descartar algumas pessoas decentes, o que seria uma pena, mas isso me convenceu de que não posso permitir ninguém em minha vida que possa estar tendo ou que em algum momento tenha tido sentimentos por mim, se eu não os retribuir. Comentários sobre o relato. Assim, o clássico: se eu mentir e arruinar a vida dela, com certeza ela vai se apaixonar por mim.
Isso, ou o lunático desequilibrado pensa que tem o direito de punir a OP por ter a audácia de recusá-lo. De qualquer maneira, que psicopata. Sim, acho que foi mais ou se eu não posso tê-la, ninguém pode. Mais menos assassino. Infelizmente, há pessoas que acreditam que cada pessoa em quem estão interessadas irá desmaiar de paixão com tais declarações de amor e viver em uma comédia romântica. Conheci pessoas que acham que o ciúme tóxico é romântico. E também pessoas que acham divertido torturar seus crushes atiçando os gatilhos que eles têm. Então sim. Não estou nem remotamente surpreso com o comportamento de nenhum dos caras aqui. Eu literalmente enviaria um bilhete para todos os amigos em comum sobre o que Rogério acabou de fazer com você. Então, cerca de um dia depois, eu iria colocá-lo em público e crucificá-lo. Deixe todo mundo saber exatamente que merda egoísta e delirante ele é. Em seguida, explique a todos que é por isso que você o está eliminando completamente de sua vida. Dane-se ser educado quando alguém tenta arruinar sua vida. Ele não evitou responder porque era culpado, ele evitou responder porque era um plano estúpido que existia apenas para punir uma mulher por rejeitá-lo. Sou um caso extremo porque muito poucas pessoas têm essa chance, tenho certeza, mas antes de deixar meu ex-marido abusivo, gravei horas de conversas tentando fazê-lo mudar. Percebi repetidamente que quando o encurralei a ponto de ele não conseguir responder com uma justificativa para seu raciocínio ou suas ações, ele ficava em silêncio, sem dizer nada. Apenas olhando para mim e permanecendo quieto, zangado e ressentido, porque ele sabia que a verdade era terrível, mas se recusou a dizê-la. Na época, eu não percebi o que o comportamento dele significava, mas nos meses depois de deixá-lo, quando eu estava ouvindo e processando, entendi o suficiente para ver, em retrospectiva, que era por isso que ele estava em silêncio. É claro que diferentes agressores se manifestarão de maneiras diferentes, e mais menciono isso para que alguém que enfrente um tipo semelhante de agressor perceba que essa é uma possibilidade. Eu não percebi o que isso significava na hora da gravação, então eu estava dando a ele muito benefício da dúvida. Honestamente, a verdadeira lição para a OP é não namorar pessoas que, sem motivo, suspeitam que você está traindo. Eles estão esperando ativamente que alguém apareça e prove que estão certas. Elas valorizam mais a vingança do que o relacionamento com você. No longo prazo, a OP tem sorte de se livrar desses dois caras. Eu zombei de Paulo dizendo a confiança foi quebrada depois que ele leu a prova de que a OP não fez nada. Esse cara tem alguns problemas sérios que precisa resolver se quiser ter um relacionamento saudável. Não acho que Paulo realmente acreditou nela. Ele apenas disse isso porque não queria discutir mais o assunto. Simpatizo com a OP, embora tivesse gostado de ouvir a perspectiva de Paulo e se havia mais do que questões de confiança em jogo. Parece que o consenso popular será que Paulo é um idiota e, embora isso possa ser verdade, me faz pensar se esse relacionamento já estava falhando, e não necessariamente por causa da OP, e a coisa do Rogério também não foi culpa dela, mas esse tipo de drama na hora errada pode definitivamente destruir uma união frágil. Ou talvez Paulo estivesse simplesmente exagerando, não sei. O problema não é que Paulo tivesse problemas de confiança. É que ele decidiu nunca trabalhar neles. A lição não deve ser ou nunca namore alguém que foi traído, mas ou nunca namore alguém que não quer lidar com seus problemas e prefere que você assuma a responsabilidade por isso. Segundo relato. Minha namorada de 24 anos, a tenho 24 também, foi longe demais pregando uma peça em seu amigo, a também 24 anos, e agora estou me perguntando se as pegadinhas são flertes afinal. Minha namorada há 2 anos tem um amigo de algum tempo, o nome dele é Declan e não sou o maior fã dele, mas não queria atrapalhar a amizade. Então ela me contou na semana passada que Declan pregou uma peça nela ligando para ela e fingindo ser Jack Nicholson com uma daquelas caixas de som, então ela quer dar o troco. Então, como brincadeira, na próxima vez que fomos até a casa dele, ela usou o telefone fixo dele para ligar para uma linha direta de sexo que cobrava por minuto e depois deixou o telefone lá. Declan foi cobrado em torno de $200 por isso. Então Declan contra-atacou novamente, nesse ponto eles ainda estão sendo patetas e eu realmente não me importo. Ele foi até a casa dela para uma festa que ela estava dando, e então escondeu esta boneca decapitada assustadora em seu armário. Quando ela descobriu, ficou surtada, mas depois começou a rir. Depois, ela quis pregar uma outra peça em Declan, e ela sabe que ele tem medo de palhaços, então ela literalmente fez uma estátua gigante de palhaço de papel machê que por dentro é oca. Ela teve a ideia de colocá-lo na casa dele, com um colega de quarto dele deixando ela entrar ou algo assim, para depois se esconder dentro da estátua e ficar lá a noite toda, e só sair quando ele perceber. Então, eu a disse que isso parece um pouco extremo, mas ela foi fazer mesmo assim. Avancemos para aquela noite.
recebi uma ligação da minha namorada porque Declan aparentemente deu um soco no rosto dela assim que a viu sair da palhaça, totalmente como uma reação instintiva porque ele não sabia que era ela. Seu nariz acabou quebrado, ela teve que ir para o hospital. Agora ela está bem, embora ainda esteja usando uma tala, mas ela quer continuar pregando peças em Declan. Neste ponto devo colocar o pé no chão? Na verdade, ela está se machucando e isso me faz pensar se ela gosta tanto de estar perto dele a ponto de usar as pegadinhas como desculpa. A atualização. Conversei com minha namorada sobre Declan e disse a ela que as pegadinhas estão ficando perigosas, e que ela é excessivamente próxima de um cara que ela conhece há tão pouco tempo, ela se refere a ele como seu irmão e seu BFF mais se conhecem apenas há 5 meses. Achei que ela reagiria de maneira madura, mas em vez disso ela disse, quase palavra por palavra, é por isso que estou sempre pregando peças em Declan. Pelo menos Declan tem um bom senso de humor. Eu nem precisaria sair com Declan se você não estivesse tão tenso. Então, pelo menos agora tenho a confirmação de que ela sai com Declan especificamente porque acha que não sou bom o suficiente. Acabamos tendo uma discussão aos gritos, até que a campainha toca, e ela foi atender. É um cara fantasiado de gorila gigante que entra e começa a sarrar em todos os nossos móveis. Imediatamente presumo que seja o maldito Declan, então, tenha em mente que eu já estava extremamente irritado, dou um soco na cara dele. Quando ele tirou a máscara, vemos que é o colega de quarto de Declan, Chad. Aparentemente, Declan pagou a Chad $100 para nos assustar com a fantasia de gorila como distração, porque ele estava logo atrás de Chad, à espreita. Enquanto Chad sarrava em nossos móveis, Declan entrou furtivamente em nosso quarto e colocou um presunto debaixo da capa do colchão. Então eu disse a esses dois caras para darem um fora e pararem de nos pregar peças. Eu pensei que finalmente estava para enfrentar Declan, quando finalmente minha namorada me disse que a pegadinha foi hilária e que ia me dar um tempo para me acalmar. Nisso, ela saiu com Chad e Declan, e tenha em mente que o nariz de Chad ainda está sangrando com ele vestindo a roupa de gorila. Ainda não tive notícias dela hoje, mas a vi postar a foto de um donut no Instagram esta manhã, então sei que ela está acordada. Ainda não sei onde ela dormiu ontem à noite ou o que aconteceu com Declan. Quero terminar porque estou com muita raiva, mas por incrível que pareça, ainda amo de verdade, não consigo evitar, e não quero perder 2 anos. A atualização. Na noite da minha postagem anterior, terminei com minha namorada. Eu disse a ela exatamente o que foi sugerido. Eu até disse a ela que achava que o comportamento dela com Declan já era um assunto emocional, se não físico. Não é de surpreender que ela tenha surtado comigo e me dito que eu estava sendo emocionalmente abusivo e controlador. Ela me disse que todo ex-namorado que ela teve foi emocionalmente abusivo e eu me enquadro nessa categoria. Tá, né? Como ela está apenas meio que morando comigo e, tecnicamente, não tem contrato de aluguel, ela está ficando aqui lentamente com mais frequência e tem uma chave, foi muito fácil expulsá-la. Eu não tinha certeza se ela voltaria para sua antiga colega de quarto, que tem a maior parte de suas coisas, ou sua amiga, ou se ela começaria a morar com Declan e Chad. Quando perguntei se ela iria morar com Declan, ela me disse que não era mais da minha conta. De qualquer forma, naquela noite tentei relaxar. Fiquei muito chateado, mas com certeza em minha decisão de terminar com ela, e senti que poderia começar de novo, conhecer outra pessoa, etc. Até que meu telefone toca, chamada de um número restrito, quando atendi não havia ninguém. Então coloquei meu telefone no modo silencioso, imaginando que esse era um de seus esquemas imaturos. Para ser sincero, ainda não sei quem fez isso, estou apenas presumindo que foi ela ou Declan, e pela manhã tive 60 chamadas perdidas de números restritos. De manhã, recebi uma mensagem de Declan pedindo para vir buscar as coisas da minha namorada. Então, sim, ela foi morar com ele. Tentei ser civilizado porque na verdade só queria tirar as coisas dela do meu apartamento, mas também queria um encerramento. Então, quando ele chegou aqui, apenas disse a ele que o relacionamento dele com ela influenciou diretamente no término, e que sei que eles estão juntos agora. Agora, é aqui que as coisas ficam estranhas. Declan olha para mim, surpreso, e me diz que não acha que minha namorada esteja afim dele, e que ele definitivamente não está afim dela. Eu disse a ele para parar com essa baboseira, que isso não importa mais. Ele parecia estar ficando ansioso e em pânico, então eu disse para ele se acalmar, não ia machucá-lo, só queria saber o que estava acontecendo. Então ele me diz que sabe que contribuiu diretamente para o nosso término, mas não da maneira que eu penso, aparentemente foi Chad, e não Declan, quem queria pegar a minha namorada. Chad era muito tímido e pediu a Declan para fazer amizade com minha namorada e agir como um wingman. Declan tem muitas amigas, então Chad pensou que iria efetivamente ganhar a confiança dela e ser um bom ponto de partida. Declan insistiu que o motivo pelo qual ele continuava pregando peças nela e sendo bobo era porque esperava que isso retratasse o relacionamento deles como claramente não romântico. Aparentemente, Chad retribuiu todas as vezes que ele perdeu dinheiro em uma pegadinha, e na verdade foi Chad quem pagou pelo nariz quebrado da minha namorada. Eu disse a ele, bem, esse foi um plano estúpido porque minha namorada foi morar com você especificamente para ficar com você, então isso é uma droga para vocês três.
Declan ficou extremamente chateado e parecia estar praticamente tremendo com a ideia de que minha namorada sentia algo por ele, ele estava agindo como se tivesse assassinado alguém. Então agora minha namorada, agora ex, está morando com um cara por quem ela tem uma queda, a que não sente nada por ela, e um cara que tem uma queda por ela, mas é muito creepy e esquisito para tomar atitude. Espero que todos se divirtam juntos. Comentários sobre o relato. O que? Já vi crianças de 5 anos agirem com mais maturidade do que qualquer outra pessoa nesta história. Meu primeiro pensamento foi que apenas termine com ela. O lado da namorada é as pegadinhas que a fazem parecer uma pessoa horrível que encontrou uma desculpa para ser uma babaca. Chad parece uma combinação perfeita. Declan é claramente um idiotão. Não acho que seja uma pegadinha inofensiva quando as pessoas se machucam e ficam sangrando. Colocar uma despesa de $200 na conta telefônica de alguém também não era inofensivo. A menina escalonou continuamente e provavelmente odeia perder uma guerra de pegadinhas. O caminho número 1 para conquistar o coração de uma mulher é sarrar nos móveis vestido de gorila. Principalmente num apartamento que cheira a presunto. Um palhaço, uma fantasia de gorila, 2 narizes quebrados e um triângulo sem noção. Esta história tem tudo. Ex-namorada não tem ideia do que realmente é abuso emocional. Uma vez fiz uma pegadinha com minha parceira, troquei a água Evian dela por um pouco de água Vitel. Ela bebeu a água errada. O sabor só tava um pouquinho estranho. Esse é o tipo de pegadinha que você faz com as pessoas que você ama, e não uma que acaba com narizes quebrados. Você me deu uma ideia, vou trocar a lata de biscoitos dinamarqueses da minha amiga pela mesma lata, mas cheia de material de costura. Quem são as pessoas que justificam o comportamento da ex? Ter limites razoáveis não é controlar. Se alguém está indo além, se machucando fisicamente, e fazendo isso repetidamente, acredite que há algo de errado nisso. Pelo menos o Op deu um soco no nariz da pessoa certa. Eu li gorila como tortila no começo e isso deixou a cena 100% mais engraçada. Uma regra prática importante. Se o que você está fazendo é fazer as pessoas quererem brigar com você, não é comédia, você está apenas sendo um idiota. Não acho que os ex-namorados dela fossem os emocionalmente abusivos. No começo fiquei desapontado porque Chad levou um soco e não Declan, agora eu não poderia estar mais feliz, haha. Que maneira perturbadora de tentar ficar com alguém. Especialmente alguém em um relacionamento. Mas o que aconteceu com o presunto do edredom? Chad é uma pessoa terrível, considerando que sabia que ela estava em um relacionamento. Declan é uma pessoa terrível, já que ele conscientemente entrou em tudo isso com o desejo de destruir esse relacionamento para o benefício de Chad. A namorada está sendo manipulada emocionalmente, mas ela também é uma espécie de idiota imatura, considerando como reagiu às preocupações de seu parceiro. Honestamente, é melhor apenas lavar as mãos e achar pessoas menos irritantes e cansativas de se conviver. Todos os meus ex eram emocionalmente abusivos, é uma bandeira vermelha gigante. Algumas mulheres têm péssimo gosto para homens e mantêm relacionamentos em série com o mesmo tipo de homem abusivo? Sim, claro. No entanto, quando ela está sendo emocionalmente manipuladora e usa essa frase quando você protesta, fica bem claro que provavelmente nunca foi o namorado que foi emocionalmente abusivo. Ela apenas diz isso a si mesma e a seus amigos para encobrir seu próprio abuso emocional. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.